Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E tem 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Bom, esse evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, ele traz essa passagem no item 20, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E o resumo básico aqui, ele já vai fazendo dentro das questões de que nós temos que ter serenidade para aceitar o que nós não podemos modificar. E é melhor ter serenidade, a melhor forma racional de ter serenidade é entender que não existe acaso, que existe um Deus, que é um poder superior a nós mesmos, e que tudo que nos acontece, por mais que a gente não compreenda, tem um motivo, e, antes de tudo, é para o nosso bem. Se a gente lembra de histórias de pessoas, por exemplo, que um dia foram despedidas, sofreram muito com medo de serem despedidas, e foram despedidas e depois de um tempo de incertezas, às vezes, arranjaram coisas muito melhores ou empreenderam coisas melhores. Quem já ouviu histórias assim? O medo de sair de um relacionamento ruim. Quem já teve relacionamento ruim? E depois passar e encontrar consigo próprio e ou com outrem e dizer: que relacionamento bom, ainda bem que eu saí daquilo. Quem já passou por isso? Não é? Quem às vezes passa por uma doença, e às vezes naquela doença começou a encontrar, a enxergar pessoas que até então não davam valor, e você passou a dar valor, a ver a importância daquelas pessoas, e que às vezes a gente não enxergava, porque quando a gente estava bem, a gente se sentia tão poderoso ou poderosa, que achava que não precisava de ninguém, e que na hora da precisão, a ajuda veio de onde a gente menos esperava, e foi uma ajuda robusta e amorosa, e sincera e clara, e que depois daquela dor, ficou aquela situação de amorosidade, de amizade, um laço verdadeiro construído dentro da dificuldade. Quem já passou por isso? Não é assim? Mas na hora, parece que o mundo vai se acabar, como dizia o Roque Santeiro, né, lá naquela novela do Dias Gomes: o diabo nem sempre é feio como se pinta. Quantos casos, se a gente puxar de histórias, você pega, por exemplo, aqui as meninas, os rapazes aí gostam de andar cheirosos, alguém gosta? A história, por exemplo, história triste do Holocausto, do pessoal da Polônia que era judeus, negros, ciganos. Os que não foram mortos foram escravizados e torturados nos campos de concentração, na guerra em 1945, horrível, não é isso? Mas no asfalto às vezes nascem flores. Quem já viu flores no asfalto? E o asfalto é preto, é estranho no lugar onde botam ele, é quente, e depois nascem flores, né? Pois é. Quem gosta de cheiro, quem gosta de andar cheiroso? Quem viu falar de uma marca chamada, não é propaganda, não, é só para contar a história. Quem já viu falar de uma marca chamada O Boticário? Vocês sabiam que o dono dela é filho de refugiados do nazismo? Os pais dele, perseguidos na Polônia,
tiveram que abandonar tudo, resgatados, foram bater na Bolívia, acolhidos por parentes distantes. Na Bolívia, eles falavam da Polônia, ele desce para a Bolívia, que é onde recebiam eles, depois vem para o Brasil, trabalhando e com dificuldade, reconstrói tudo, e hoje você tem, por exemplo, uma das maiores empresas do mundo. Ele foi que criou, inclusive, o Museu do Holocausto aqui no Brasil, lá em Curitiba. Ah, uma coisa justifica a outra, não, ninguém está falando isso. A gente está falando apenas que por mais que a gente não entenda, Deus entende. Por mais que a gente esteja passando por uma dificuldade, que a gente não sabe porquê, a gente não enxerga, tem um porquê. E esse porquê, por mais absurda que a coisa pareça, esse porquê é bom. É esse o evangelho de hoje, ó. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Quem não vai se revoltar pela mera revolta, mas quem vai agir, quem não vai se desesperar por estar preocupado, ou cair em depressão e na inação e na preguiça, por estar com medo, mas vai agir, vai escolher agir, tomar uma atitude transformadora, está dentro de um relacionamento difícil e saber que o sucesso tem a ver com escolhas de sucesso para ganhar, em que ambas as pessoas vão ganhar. E que nas dificuldades a gente tem que saber para não fracassar, até quando a gente pode perder, porque muitas vezes vai ter que ter a hora que a gente vai ter que deixar, vai ter que sair. E só quem vai dar o discernimento da gente, de saber a hora de ficar, de agir, para transformar, e a hora em que a gente deve sair, essa lucidez vem do nosso livre-arbítrio, e um bom livre-arbítrio, ele só é utilizado com a intercessão de Deus. Quando a gente pede ajuda, para que a vida haja conosco, para que Deus ilumine as nossas escolhas, para que Deus fortaleça a nossa posição, para que a gente possa dizer sim, sim, não, não, para que a gente possa dizer sim, mesmo que não seja como um mel, mas dê o sim necessário, e na hora necessária, não precisando ser um fel, mas que a gente saiba dizer não. Mesmo sem enxergar um palmo na frente do que vai dar, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente onde é que a gente quer chegar, mas que a gente saiba aproveitar o discernimento de onde a gente não quer mais ficar. Porque para contar uma história dessa, de alguém que saiu de um país, a saída do país teve uma escolha no tempo certo, porque muitos demoraram demais para sair e não saíram, não é isso? Então, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, é nesse sentido. Se tem o olho fechado, nós normalmente temos, porque nós não conseguimos enxergar o futuro, e a gente quer prever o futuro, a gente quer tomar decisões que são 100% seguras, materialmente falando, quando a segurança que a gente tem
é a nossa atitude dentro da vida. Agir com a natureza, com a criação, com o Criador. Saber quem nós somos, onde nós estamos, por que nós estamos ali, para que nós fomos feitos e fazermos a nossa parte. Fazermos a nossa parte a cada 24 horas, tentando ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém, mas nós não podemos relaxar, não tem aposentadoria para o espírito, é aprendizado constante, a escolha sempre, mas eu estou prostrado, aprender a ser feliz no leito, porque tem gente que vive meditando e passa 30 anos sentado no chão, é como se estivesse prostrado, e vive bem. Então, mesmo prostrado não é o fim do mundo, pode ser uma oportunidade, um momento da pessoa se encontrar, e mergulhar num mundo muito mais profundo, que é o mundo do autoconhecimento, que pode revelar, por exemplo, um sorriso sincero, um olhar brilhante, que sirva para irradiar a vida de quem, porventura, passe por ali e olhe para aquele prostrado ou prostrada como uma flor linda que surge no asfalto. Linda, porque sabe ter serenidade para aceitar as coisas que não pode modificar. Linda, porque não para com a mente, mesmo estando com o corpo parado. Uma história muito linda, se vocês entrarem na internet, depois no YouTube, o canal do Paulo, nos anos 60, acho que as crianças havia um surto muito grande de poliomielite, eu acho que é esse, que as crianças precisam de um aparelho que chamava pulmão de aço para respirar, eu acho que é isso. No Hospital das Clínicas de São Paulo, havia todo um andar com crianças, as famílias não tinham condição, muitas abandonavam e outras não tinham como cuidar das crianças, e para não morrer, porque ela tinha que ficar com aquele aparelho, que antigamente era maior, então tinha uma ala, a maioria das crianças não conseguia sobreviver por muito tempo, e a verdade é que por desígnios de Deus, 2 crianças sobreviveram mais de 50 anos. A ala, que era lotada de crianças, no final só tinha eles 2. E era a coisa mais interessante, que ele faleceu agora esse ano, o Paulo, e a menina está viva. Faleceu com, acho que com 50 e poucos anos. Depois vocês colocam São Paulo, Hospital das Clínicas, Paulo. Ela não mexia nada no corpo, a mente perfeita, desde que nasceu, acamada dentro de um setor do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela aprendeu a pintar, acho que é Elisa o nome dela, com a boca. Quem já viu essa história? Ela foi para o Jô Soares, lembram dessa história? Depois procura lá, ela pintava com a boca. E é interessante porque o Paulinho, que era o que ficava os 2 no mesmo quarto, ele criou um canal, ele era super feliz, gostava de jogos, tem aquele festival que o pessoal se fantasia, né, que ia para os jogos, como é o nome daquilo? Que é conhecido no Brasil inteiro. Ele era fã, levaram ele numa ambulância para lá, ele todo fantasiado. Todo dia o Paulinho fazia vídeo no YouTube para conversar com as pessoas e dizer que viver vale muito a pena. Ele que passou a vida inteira dentro do hospital. Eu me inscrevi no canal do Paulinho na época e eu olhava e disse, poxa, cara,
Como é importante o Paulinho ter querido escrever aquilo, ver, aparecer, falar para as pessoas. Para quem estava triste, ele dizer: olha, eu moro aqui a vida toda, eu não posso sair, eu nunca vou poder sair daqui assim, como qualquer pessoa. E eu quero dizer para vocês que eu leio, eu jogo, eu converso, e eu quero dizer para vocês que eu sou feliz. É tão interessante que o Paulinho começou a desenhar usando o computador. Tinha um computador, tinha tudo no quartinho dele lá no hospital. Ele fez um desenho que foi premiado, ganhou um prêmio nacional. O pessoal vivia mandando os jogos, tinha tudo que era jogo, tudo que era livro, tinha muitos seguidores. Eu acho que ele tinha mais de 30 mil seguidores, não sei se 100 mil. Tem, é só entrar na internet, no YouTube, no canal dele. Ele faleceu, acho que esse ano. E pasmem, ano passado, a amiga, criada com ele lá, com esses contatos da internet, ela conseguiu um amigo que perguntou se ela queria sair lá do hospital. E ela disse que queria. Gente, precisa quase de uma UTI móvel para andar com ela. Diz aí que ela se mudou. Ela foi morar com ele e está morando. O Paulinho morreu, já estava só, há bem um ano. Era interessante os dois, que ele gravava o vídeo assim com a mão, aí dizia assim, oi, ela fazia, ela estava lá atrás, na cama do lado. Sempre os vídeos do Paulinho eram assim: viver vale a pena. No dia que ela foi embora, essa amiga irmã de quarto dele lá, de dezenas de anos, o pessoal perguntava, ele fez live normal, Paulinho, e ela foi embora e disse: é da vida, fico feliz por ela tinha que ir. Sabe, são tantas histórias. O Paulinho vale a pena, sabe, entrar no canal, visitar os vídeos do Paulinho desde o começo, olhar lá no Jô Soares, quando a Eliana e o Paulinho, bota lá, Eliana, Paulinho, Pulmão de Aço, vocês vão encontrar isso aí, o canal do Paulinho. Um amigo mantém o canal do Paulinho até hoje, filmaram o velório, tudo. Poxa, Paulinho não falava nada de religião, até onde eu vi, mas, sabe, ele aprendeu a viver bem onde ele estava. Por que a gente, como a Ana falou hoje na prece, tem tanta dificuldade de, quando olha para um copo que está pela metade, a gente tem tanta dificuldade de dizer assim, está quase cheio. Por que a gente sempre acha que ele está quase seco? Por que tem tanta trave no nosso olho? Por que tem tanta alegria para a gente ver e a gente só quer ir para a tristeza? Como dizia o Adoniran Barbosa, a tristeza é um bichinho que parou e está sozinho, mas como rói a bandida, parece um rato em queijo parmesão. Porque a gente vai sendo consumido. E geralmente a tristeza nossa tem a ver com medo. E o medo nosso tem a ver com a nossa vontade, o nosso desejo de permanência, de controlar o futuro, de ser lembrado, que tem a ver com a nossa baixa autoestima, que é uma carência que a gente tem, uma estima lá embaixo, que a gente acha que para a gente ser feliz tem que os olhos dos outros balançarem a cabeça assim, piscarem dizendo que a gente está certo. A gente não se ama.
e consequentemente a gente não ama. Consequentemente a gente não ama. Tem um rapazinho que é palestrante hoje internacional, Rossi o nome dele, o sobrenome é Rossi, eu não me lembro se é Marco Rossi. Ele nasceu sem os dois braços, não sei se vocês já viram. Ele surfa, ele mergulha, ele faz palestra, ele é animado. Casado, tem 2 filhos ou são 3. Não tem os braços, nunca teve. Não tem de jeito nenhum. E ele contando numa entrevista que ele, com a família, sempre tentaram levar ele para ele se portar não como quem tem pena, nem escondesse a deficiência dele. Não, ele fosse e ele andava com um amigo e foram para uma farra com 16, 17 anos. Ele é pequeno, sem os braços. Aí disse que ele paquerando com a menina, bebendo assim, um amigo botando na boca dele. Aí ele paquerando, um amigo dele foi e encostou ele do lado da menina e saiu, deixou ele lá só. Aí ele conversou, né? Como diz aqui no Ceará, chegou junto. A menina olhou para ele e disse assim: vai para lá, menino. Se eu quiser alguém, eu não vou querer um cara pela metade. Quero um homem inteiro. Você só a metade, não tem os braços, não tem as pernas. Ele disse: pensa, o que é isso? Um menino de 16 anos, e eu do lado dela sem poder sair. A vida é cruel, né? Mas ele não escolheu ficar assim. Ele casou, tudo passou, mas se ele tivesse desistido, vale a pena. Escutem as palestras dele, escutem quando ele fala da vida dele, ele sempre conta esse caso. Ele fala no mundo inteiro hoje. E eu me impressiono, ele surfa e tudo, sem os braços. Ele é pequenininho assim, na mesa. Então, esse tipo de reflexão é uma reflexão que calha bem, acho, para cada um de nós, para que a gente todo dia se questione se a gente está agradecendo a Deus e está vendo a beleza das nossas vidas. Por que que nosso olhar não é alegre? Hoje eu procuro fazer isso comigo, nas minhas meditações. Quando eu estou inquieto agora, ao invés de correr, fugir, eu paro e vou meditar. Uma das coisas que eu peço a Deus é isso, é ânimo, alegria de viver. Mas não posso receber se eu não compreender que a tristeza que tem dentro de mim é essa vontade, quando ela existe, essa vontade de ser permanente na cabeça dos outros, essa necessidade de ser confirmado pelos olhos dos outros, essa baixa autoestima, essa falta de amor próprio. E eu lembrando, numa reflexão, para quem não tem família, ou para quem tem uma família muito difícil, desestruturada, quando acredita em Deus, que sabe que tem um Pai, que tem uma família universal, que Deus está ali à sua disposição. Uma vez eu estava inquieto, foi a primeira vez que eu meditei 1 hora. Eu ia para um canto, ia para outro e sentia aquela impaciência. Eu disse, tomei um banho, fechei tudo, sentei e fui meditar. Aí primeiro veio tudo que tinha de pensamento na minha cabeça, e depois aquilo foi indo, até que apareceu um pensamento que dizia assim: meu filho, eu estou aqui.
Não tem esse negócio de jeito de meditar, não. Eu estou aqui para você o tempo que você quiser. Se você quiser me acolher, eu estou aqui. Você quer falar alguma coisa? Me diga. Quer falar besteira? Fale. Quer falar coisa boa? Fale. Eu estou aqui. Foi uma das sensações melhores que eu já tive na minha vida. Porque quantas vezes a gente vai alugar alguém para querer escutar a gente e a pessoa não quer alugar mesmo, encheu o saco. E Deus diz: eu estou aqui, ó. Para e vem conversar comigo. Eu estou aqui. Fala. Senta aí, ó. Senta e fala comigo. O que você quiser. O tanto que você quiser. Quem já tentou fazer isso? Fantástico. Já sentiu essa emoção? Não é isso? Fale. Eu quero chorar. Quando eu vi o Paramahansa Yogananda, quando ele estava inquieto, ele estava em dúvida se ele ia embora da Índia para os Estados Unidos ou não. Ele disse que sentou-se 2 horas, foi lá para o sótão da casa dele, fechou, ele disse que ele pedia que Deus mandasse uma luz para ele. Ele chorou, ele tudo, ele disse lá, mas ele estava com quem? Estava com Deus. Aí ele disse que o que ele pediu, Deus deu tudo. Ele sentou e abriu o coração. Não preciso de quem? Eu sento e digo: Pai, olha, Pai, está acontecendo isso. Pai, eu estou com medo. Pai, me ajuda. Eu quero chorar. Faça. Foi o que eu senti. Deus disse: vai, meu filho, faça o que você quiser. Eu estou com você. Eu amo você. Eu acho você lindo. Eu acho você inteligente. Eu acho você insubstituível. Eu acredito em você. Eu criei você. Eu dou força para você. Eu dou tudo para você. E se você quiser a minha atenção, ela é totalmente sua. Mas aí vem a pergunta: será que a gente para falar para Deus? Não. Para. Como aquela coisa, mão esquerda, mão direita. A gente quer aparecer para os homens, a gente quer ser confirmado pelos homens, mas a gente tem um Pai, para quem acredita, amoroso, sábio, que tem todo o tempo do mundo para a gente aqui não tem tempo para Ele. Impressionante. Ele tem tudo para nos dar, tudo. Aí as pessoas, quando a gente fala de meditação, as pessoas dizem: eu não, meditação, como é? Porque, meu filho, se sente, tem um tempo para Deus. Olhe para si, se conheça, se veja, aí você vê Deus. Nós não somos a imagem e semelhança? Sabe, eu senti aquilo, uma lágrima escorreu pelo canto dos meus olhos, uma lágrima de alegria. Eu nunca tinha chorado assim. Eu reputo o dia dos mais felizes da minha vida. E eu nem imaginei que eu conseguiria ficar parado 1 hora em silêncio. E foi isso que aconteceu. Filho, eu estou aqui. Fala. Renato, mas bem-aventurados aquele que tem os olhos fechados, ó. Eu estava de olho fechado. Tem uma meditação japonesa que se chama Zazen, é olhando para a parede, para a pessoa não ficar aí mais buscando nada, não tem o que buscar, tem que buscar a gente. Não, para meditar eu tenho que estar assim, tem que estar, tem não. Fale consigo, fale com Deus. Use o tempo que precisar. Use Ho'oponopono, diga: sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Diga obrigado, obrigado, muito obrigado. Sei lá, diga o que você quiser. E depois bote para fora o que você quiser. Não precisa esconder nada.
ore, canse de orar e continue lá. E repita. Como diria o Lahiri Marasaia, fazendo, um dia feito. E é nesse sentido que eu retomo todas as energias de alegria, de paz, de amor, que os olhos de todos nós, eles possam brilhar, que a gente possa sorrir. Brilho não vem de fora, alegria não vem de fora. É o modo da gente ver as coisas de dentro. Toda vez que a gente sentir qualquer impaciência, que a gente sente do nosso jeito, e não precisa chamar Deus para conversar não, fale diretamente. Como dizia o Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. Conversa, peito aberto, coração aberto para Deus. Pai, me ajuda, não tem vergonha não, estou com medo. Pai, me ajuda, estou aqui, eu estou com medo. Mas tenta entender o que é esse medo. Porque não adianta pedir ajuda se você não fizer a sua parte. Como dizia Joana de Anjos, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Por mais que Deus ame a gente, Ele colocou a gente aqui para a gente aprender. Não adianta só chamar para Ele fazer. A gente tem que chamar com a intenção de ficar bom, de se recuperar. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para percebermos a diferença e que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado. Se qualquer coisa me acontece que eu não entendo, que eu não gosto, ao invés de culpar alguém, eu te peço, Pai, perdão. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo, muita paz. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece.
nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajoso a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa divina misericórdia. Dai-nos, Deus, força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa puríssima e santa imagem. Assim seja.